Fala pessoal, em nome da Ford College, dou as boas-vindas a mais esta explicação. Para quem desenvolve e vem acompanhando a nossa trilha de Solana, bom, hoje é um dia bem especial. Chegou a hora de pegar todo aquele design teórico sobre as invocações entre programas, as famosas CPAs, e transformar tudo isso em um código cliente TypeScript que realmente seja executável. Bora lá? Certo, vamos mergulhar nisso. Nossa jornada vai passar rapidinho pela transição da teoria para o código, depois a gente prepara um ambiente local, entende o mapeamento de contas, constrói a transação, parte para o diagnóstico e verificação e fecha com os próximos passos. Tudo isso para garantir aquela transação confirmada rodando lisinha num validador local. Começando pela primeira seção, a teoria vira código. Essa nossa análise se encaixa sobre medida no módulo sobre interfaces de programas da Solana, servindo como uma ponte essencial para a nossa lição anterior, onde a gente desenhou o fluxo das instruções num nível mais conceitual. E convenhamos, existe uma diferença enorme entre a expectativa e a realidade aqui. Do lado esquerdo, a gente tem o design das instruções. É lindo, é metódico, mas é totalmente teórico. É tipo olhar para a planta de um prédio. Já do lado direito, temos a execução do cliente, que é a realidade nua e crua. Porque, no fim das contas, um design teórico maravilhoso não significa absolutamente nada até que o código de fato rode, compile e a transação seja confirmada lá na blockchain. É aí que o jogo acontece. Então, para que o código sobreviva a essa realidade, a gente precisa enxergar o código cliente como uma espécie de tradutor que carrega uma prancha de verificação. Ele entra em cena traduzindo aqueles layouts abstratos em uma instrução de transação bem concreta. E durante esse processo, ele vai checando os itens um por um. Os signatários obrigatórios estão aí? Confere. Os PDAs, nossos endereços derivados de programa, foram calculados certinho? Confere. As contas têm saldo para pagar as taxas? Confere também. Só com tudo isso devidamente esticado é que a operação recebe luz verde para continuar. Bom, avançando para a seção 2, preparando o ambiente local. Antes da gente sequer pensar em traduzir os layouts, o palco precisa estar montado, certo? Precisamos equipar nosso ambiente de desenvolvimento com as ferramentas e configurações adequadas. Olha só os pilares dessa preparação. Primeiro, a base de tudo. Inicializar um projeto Node e trazer a biblioteca Web3 de ODS da Solana. Depois, carregamos 3 pares de chaves locais com papéis vitais, o Payer, a Authority e o PDA. Sem esquecer, claro, de fazer aquele airdrop de lemports para garantir o saldo da conta principal. Mas prestem muita atenção ao segundo ponto ali. Iniciar o validador local de testes com a flag reset. Pular isso é, sem brincadeira, a pior ideia possível. Vai custar horas de frustração. Esse validador é a nossa caixa de areia sagrada, aquele ambiente isolado e seguro onde a gente testa cada engrenagem antes de jogar as coisas para a produção. Com a nossa caixa de areia funcionando perfeitamente, vamos para a seção 3, o mapeamento de contas. E o ponto crucial aqui, pessoal, é que passar informações incorretas nesse mapeamento é disparado a causa número 1 de falhas em invocações de outros programas. É exatamente aí que os erros silenciosos adoram fazer a festa. Dando uma boa olhada nessa matriz, fica super transparente como essas sinalizações lógicas, as famosas flags booleanas, ditam as regras. A conta do Payer, por exemplo, precisa assinar e precisa ser gravável, afinal o saldo vai cair para pagar a taxa da rede. A Authority precisa assinar para autorizar a operação, mas como o estado dela não muda, o status de gravável é falso. A conta PDA é o oposto, ela não assina, mas o estado dela muda com o programa, então precisa ser gravável. E a conta de configuração, que é só leitura de parágrafos, não assina e não grava. Essa tabelinha não é só um guia, é literalmente um mapa de sobrevivência estrutural. E com esse mapa na mão, aterrissamos na seção 4, construindo a transação. Esse é o grande clímax da nossa explicação. É agora que a gente abre o editor e começa a escrever o TypeScript que vai automatizar aquela nossa lista de verificação inteira. O fluxo de montagem no cliente segue uma lógica bem sequencial. Passo 1, carregar a conexão e as chaves. Passo 2, construir os dados da instrução de forma totalmente determinística, que geralmente significa serializar os bytes de comando. Passo 3, resolver programaticamente as contas daquela tabela que a gente acabou de ver. E por fim, o passo 4, criar a instrução da transação e assinar. Uma dica de ouro aqui é usar um nível de comprometimento sólido, como o Conformed. Assim, a gente garante que o sistema aguarde a finalização real da transação, evitando dores de cabeça com conflitos de estado. Vamos em frente e ver como isso se constrói na prática. Um detalhe super minucioso na hora de resolver as contas é como a gente lida com os PDAs. Usar a função FindProgramAddressSync tem uma missão gigantesca. É o que garante um alinhamento perfeito entre o cliente e os programas na blockchain sobre qual é o endereço exato do PDA.
Ou seja, derivar esse endereço no cliente usando rigorosamente as mesmas sementes, as mesmas seeds que o código do programa espera, é obrigatório. Se um byte sequer sair do lugar, já era. As assinaturas não vão bater e a transação vai ser rejeitada no ato. Mas e se a transação for rejeitada? Bom, sem pânico. Chegamos na seção 5, diagnóstico e verificação. O jeito mais legal de encarar esses erros é pensar neles não como catástrofes, mas como aqueles chefões clássicos de videogame. Eles têm padrões e pontos fracos específicos que a gente só precisa descobrir para derrotar. Vamos desvendar a mecânica de 3 desses chefões da depuração. Chefão 1, Missing Required Signature, ou seja, tá faltando assinatura. A fraqueza dele, checagem dupla. Confirmem se a marcação de assinatante está como verdadeira e se a chave correspondente foi anexada no array de envio. Chefão 2, Account Not Writable. Para derrubar esse, é só validar se a conta foi marcada como gravável e se ela tem saldo no validador. E o grande chefão final, aquele temido Program Failed to Complete. A arma secreta aqui é imbatível. Reinicie o validador usando a instrução --log. Isso vai cuspir todas as mensagens escondidas que o programa tentou imprimir antes de falhar. Tirou e queda. Isso ilustra brilhantemente como é a tela de vitória depois de vencer esses erros. Esse JSON aí é um fragmento real de um log de uma transação imaculada. Reparem só, o erro está marcado como nulo, e o array de mensagens conta toda a historinha. O programa A invocou o programa B, a CPI retornou sucesso, tudo lindo. Ver esse JSON piscando no terminal significa que todo aquele modelo abstrato virou, finalmente, um código 100% funcional. O que nos leva para a nossa sessão final. Próximos passos na trilha. É aqui que a gente amarra as pontas do que construímos hoje e materializa num artefato executável formidável. Basicamente, o que realizamos hoje foi firmar uma base super sólida, criando uma demonstração de transação única que é altamente confiável. Essa é a fundação. Mas na nossa próxima lição técnica, a barra sobe. Vamos pegar esse mesmíssimo artefato que acabou de ser criado e usá-lo para depurar e otimizar as interações, focando em velocidade, dominando requisições paralelas e tempos de confirmação muito mais agressivos. Para fechar, deixo essa provocação instigante para quem desenvolve com a gente. Qual vai ser a estratégia técnica para escalar esse pequeno artefato e transformá-lo num teste de integração completo, robusto e verdadeiramente à prova de falhas? Fica a reflexão para testarem nos próprios códigos. Em nome da equipe da Ford College, foi espetacular explorar esse universo da programação na blockchain com nossa comunidade hoje. Para aprofundar ainda mais nessas técnicas, estruturar novos conhecimentos e acessar recursos educacionais inestimáveis sobre o Web3, não deixem de dar um pulo no site Ford College. Continuem programando, testando muito e a gente se vê na próxima explicação.